E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Família vascaína, se não for inscrito aí, dá essa moral pra gente, se inscreve no nosso canal, vem fazer parte da nossa família vascaína, deixa aquele like também, um like que é muito importante para estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também aí de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Família vascaína, vamos começar falando aí da grave situação financeira que o Vasco vive e sem dúvida, né, uma gestão aí que não tem a capacidade de captar recursos, ela volta para a venda de jogadores, de ativos do clube, né, família vascaína. E surgiu aí, né, hoje os valores de uma possível transferência aí do jogador Bruno Gomes, né, ao futebol europeu, um clube da Rússia, e teve clubes também brasileiros que queriam um jogador por empréstimo. Então a gente vai falar aqui do valor do jogador, né, que foi oferecido aí 1 milhão de euros, tá aqui na Super Vasco, que dá em torno aí de 6 milhões e meio, né, enquanto outro clube brasileiro tentou um empréstimo do volante. O que acontece, família vascaína? Tem uma parte aqui bastante importante, que é o seguinte, né, a tendência é que mais sondagens aconteça, principalmente daqui a alguns meses, quando abre a janela de transferência na Europa. Vale destacar que o Vasco sofre os inúmeros problemas financeiros, e isso sim atrapalha o Vasco nessas vendas de jogadores da base, né? O problema financeiro é muito grande, tanto para a venda e quanto para a formação, né, de valorizar esse jogador. Como o Vasco tem problemas financeiros, você não consegue reforçar o time, dar um time qualificado para esses jogadores da base subirem e mostrar o bom futebol que eles têm, né? Porque hoje os jogadores da base do Vasco vêm para resolver problemas e não para somar. E também atrapalha nessa venda, como o clube não consegue segurar, como foi o Douglas Luiz, como foi o Paulinho, não deixar esse jogador demonstrar todo o potencial no clube e aí sim fazer uma venda gorda, muito dinheiro entrando no caixa. Então o Vasco tem esse problema aí grande, e isso é de anos, né? O Vasco não consegue fazer grandes vendas porque não tem times competitivos para esses jogadores mostrarem todo o potencial, e também não consegue fazer porque tem que vender rápido, porque tem sérios problemas financeiros, família vascaína. Família vascaína, o próximo assunto aqui são as gestões aí que vem passando no Vasco nos últimos anos, que deixam como herança poucos títulos e muitas dívidas. Hoje o Vasco é um time que realmente está complicado nessas questões financeiras. O Vasco vive sofrendo penhor, ações na justiça, e realmente as gestões deixam poucos títulos para a gente vibrar. E aí? Na Copa do Brasil, dos cariocas, mais dívidas que atrapalham o futuro do clube, tem de montão. Então tá aqui, família vascaína. Vamos falar de 3 delas aí que surgiu nas últimas horas. O Vasco ainda não repassou ao Volta Redonda sua parte do dinheiro da venda do Marrone. Então aqui, basicamente, aqui, vou ler o finalzinho aqui. O Vasco teria que pagar 6 milhões ao Volta Redonda, que tem de direito por 30% do Marrone, e tirando 1 milhão repassado no ato da venda. Então, como o Vasco não pagou a parcela de janeiro, o Vasco passou a dever 5 milhões, dinheiro que agora o clube, né, de Aleph Manga tenta receber na justiça. E, mais uma vez, olha só onde o Vasco vai parar. Mais uma notícia horrível, mais uma situação aí que o presidente que a gente defende pelo projeto fala que isso é muito ruim para a marca Vasco, porque realmente é o que passa para a imagem do clube, que é um clube caloteiro. Então, basicamente, tem aqui também, ó, Vasco terá que pagar cerca de 1 milhão a ex-zagueiro Rafael Marques. Então, família, por que eu comecei falando da notícia da seguinte: gestões deixam poucos títulos e muitas dívidas. Rafael Marques é do tempo de quem? Poxa, se eu não me engano, do Eurico.
Entende? Então é muito complicado o momento que o Vasco vive e o pior de todos está aqui. Isso saiu até, mostrar o print aqui para vocês, até na Fox Sports. Mais uma vez é o que eu tô batendo na tecla aqui. Isso é muito, dificulta muito o Vasco a conseguir parceiros no mercado, a ser um clube atrativo por falta de resultados esportivos e por notícias que realmente mancham o clube o tempo todo. E tá aqui, ó, Fox Sports botou aí, por dívida de 1.600.000, Espeto Carioca quer penhorar contas do Vasco. Então, mais uma notícia aí, tá aqui, que o Vasco tinha uma dívida de cerca de 900 mil, né? Só que agora, devido a multas, juros e correções, chegou a 3 milhões. Cara, aonde o Vasco vai parar com esse tipo de gestão? Me explica. Nós somos Vasco, a gente tem que manter a união, mas, cara, se não tiver pessoas capacitadas e principalmente capacitadas a trazer dinheiro novo para o Vasco para resolver esse tipo de situação, a gente vê o Levin falando isso o tempo todo, o Vasco precisa de dinheiro novo, o Jorge Salgado também falou isso, precisa de dinheiro novo para negociar essas dívidas aqui de curto prazo, né, e não atrapalhar o andamento do clube, porque mais penhora, vai penhorando o clube e atrapalha o futuro do Vasco. Difícil ter times competitivos, difícil ter salários em dias, convivendo com esse tipo de situação o tempo todo. Então, família, o nome para salvar o Vasco é gestão, é projeto, é saber fazer, senão o Vasco não vai caminhar para frente. Família, próximo assunto aqui, né, o Vasco que tem aí agora exatamente um mês aí para a estreia do campeonato da Série B, né, Campeonato Brasileiro da Série B contra o Operário, vai estrear em São Januário. Então, o time tá aí, tá se preparando agora, se tudo der certo, se o Vasco conseguir jogar esses 2 jogos com o Madureira e passar, o Vasco até a estreia vai ter aí 4 jogos, né, 2 na semifinal e 2 na final, e aí estreia contra o Operário, mais família vascaína, tá aí, surgiu aqui na Net Vasco também, essa situação aí que está sendo levado a FIFA, família vascaína. E aí, segundo o advogado, é sim para a gente ter a esperança que o Vasco vai jogar a Série A esse ano. Não são palavras minhas, realmente o advogado acredita numa reviravolta e acredita que a FIFA tem que analisar essas provas. Então tá aqui na Net Vasco, advogado fala, né, do envio à FIFA de material sobre a pane do VAR no jogo Vasco e Internacional. Anotei algumas coisas aqui. O nome do advogado aí é o José Luiz Siqueira. Né, enviaram por correio toda essa documentação, todo esse material sobre o jogo do Vasco Internacional. Ele acredita aí que essa documentação vai chegar na Suíça, lá na FIFA, até 10 de maio, ou seja, faltando 20 dias para a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. E ele fala ali basicamente que são provas irrefutáveis de que houve crime ilícito de manipulação de resultado, né? Enviou o vídeo e tudo mais, várias provas. Então, segundo ele, a FIFA tem o direito de analisar essas provas. Então, ele pede o apoio, ele tem uma petição aí, né, que o torcedor precisa assinar. Já vou lá fazer minha parte, assinar também. E ele diz o seguinte, família, é uma luta institucional, não é uma luta política. Então, ele tem sim a esperança que o Vasco possa jogar a Série A. Família, mais uma vez, é uma luta institucional, não é uma luta política. E o que me revolta é isso. É o clube não dar todo o suporte nessa luta. Se tem uma possibilidade de o Vasco jogar a Série A, a gente não aguenta mais viver esse tipo de situação aí. O Vasco não tem torcida, o Vasco não tem história para jogar uma Série B. O Vasco é gigante, tem que estar sempre na Série A. Então, por que o clube não dá o suporte para esses torcedores aí que estão buscando essa situação? Isso que eu fico totalmente indignado, família vascaína. Família, para estar finalizando o vídeo, a gente vai falar um pouco aí do processo dos Templários, né? A gente acredita muito nesse processo aí que pode dar essa reviravolta na eleição e aí o projeto Somamos chegar no Vasco e mudar todo esse cenário que a gente vê aí de penhora, de muita dificuldade que o Vasco vive, e a gente acredita nesse processo mais do que nunca. Vou estar passando um trecho do vídeo aí do Dr. Eloy que realmente deixa a gente muito esperançoso porque ele está muito confiante. Mas antes de falar, família, o Maca
sabe que eu sempre deixo isso bem claro, é um canal de torcedor, não tenho conhecimento jurídico para estar falando dessa situação, de que maneira anda o processo, mas eu anotei algumas situações aqui que ele fala e depois eu vou passar o vídeo aí do Dr. Eloy, porque a gente tem que ter confiança sim, que a gente precisa de um projeto. Todas as notícias que saem do Vasco aí é exatamente gestão. Nomes não vão fazer diferença, tem que ter pessoas capacitadas que possam mudar todo esse cenário que o Vasco vive aí. Então, segundo o Maca lá, o processo já está na mesa do Paulo Roberto, né? Porque lá o Dr. Eloy ele já apresentou as réplicas, né? Que, segundo o Maca, rebateu os argumentos de defesa do Vasco e do Mussa. Então, o processo principal aí já está na mesa do Paulo Roberto. Mas ele disse aí também que o que pode demorar essa situação, uma decisão, então ele também não acredita que essa decisão vai sair até o dia 30, como o Dr. Eloy disse, ou até na semana que vem, porque tem algumas situações aí que estão atrapalhando, que são as petições novas do Jorge Salgado e do Roberto Monteiro, que se dizem ali que querem ser inclusos no processo por se dizerem interessados nessa decisão. Então aí, o Paulo Roberto vai ter que analisar essa situação aí, ele vai abrir aí os argumentos do Mussa, do Vasco, do Dr. Eloy, o que ele acham dessas petições aí do Jorge Salgado, do Roberto Monteiro. Isso pode atrapalhar um pouco, atrasar um pouco toda essa situação. E tem também, família vascaína, segundo ele, um processo à parte. Então, família vascaína, tem essa situação aqui também que pode atrasar um pouquinho, que é um processo à parte, né, que está desde janeiro de 2021, né. Basicamente ali o Vasco diz que o juiz não é imparcial para julgar esse processo, já que ele fez parte da vida política do clube. Então, Paulo Roberto aí, o juiz já disse que sim, ele é imparcial para julgar porque ele já julgou diversos processos nesse sentido aí do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, família vascaína, basicamente é isso. O Maca disse ali que não acredita que vai sair uma decisão até amanhã, mas ele falou, ninguém entende a cabeça de juiz, e na semana que vem também a opinião dele é que ele não acredita, mas cara, eu fico com esse vídeo aí do Dr. Eloy lá no Vascaíno do Cerrado e tô com ele, tenho fé, tenho esperança, porque, como ele disse, todo mundo vai sair ganhando. Um Vasco forte, um Vasco unido, um Vasco legítimo, todo mundo vai sair ganhando. O Vasco precisa disso, de união, mas da maneira correta, família vascaína. Vou ficando por aqui e deixo as palavras aí do seu Eloy entrarem no seu coração e te dar a esperança de ver um Vasco melhor, de um Vasco com um projeto somamos. Tamo junto e é muito bom ser Vasco. Que o nosso processo não para de caminhar para frente e se tornou, graças a Deus, juntamente com os outros processos, uma grande esperança para essa massa de vascaínos. E, Marcelo, eu não quero saber, quando nós ganharmos, vai ganhar Templário do Almirante, vai ganhar Camisas Negras, vai ganhar Arquiba Vasco, vai ganhar Malta, vai ganhar os youtubers, vai ganhar todo mundo. É a vitória do Vasco. Ponto. Isso aí. Como diz o nome, somamos. Somamos. Somos o maior do mundo, sim. Porque nós seremos o maior do mundo, sim. E vão ter que nos engolir. Falei que nem os Zagallo. Vão ter que nos engolir. E quanto mais eu me lembro das pessoas que desacreditaram, Marcelo, eu tenho mais vontade de lutar para vencer.